Estamos de volta com o segundo bloco do Mix TV Notícias. Pesquisas comprovam que os brasileiros leem muito pouco, menos de 5 livros por ano. Para reverter essa realidade, o governo federal pretende criar um fundo de estímulo à leitura. 1% do preço final do livro seria destinado ao programa. A ideia é usar o dinheiro arrecadado para a formação de novos leitores e autores no Brasil. O Mix TV Notícias recebe hoje o professor Fernando Alves, que é coordenador da organização não governamental Educavida, não é isso? E professor da Universidade de Brasília de graduação e pós-graduação. Em que área mesmo, Fernando? Na área de educação e promoção da saúde. Educação e promoção da saúde. Muito bem, Fernando, antes de nós falarmos da tua carreira como professor, do Educavida e das inúmeras ações que vocês desenvolvem para estimular a leitura, gostaria de saber o seguinte: o que vocês acham dessa proposta, desse projeto do governo? Bom, na verdade, sim, é uma primeira estratégia que está sendo pensada para incentivar efetivamente a leitura no Brasil, que é algo que nós sabemos que, infelizmente, ainda é muito incipiente e as próprias políticas públicas não conseguem atender a essa demanda. Claro que nós sabemos que não é só o acesso aos livros que vai possibilitar com que as pessoas passem a ler mais. Não basta isso. Não basta isso. Uma pergunta de cidadão. Esquece que eu aqui estou como jornalista e te entrevistando. Uma pergunta que eu acho que esses projetos, aliás, todos esses projetos, esses programas que são desenvolvidos, eu acho ideias brilhantes, mas, honestamente, eu não acredito em 99,9% deles. Eu sou uma pessoa que sou muito simples. E eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que o que tem que se incentivar é o seguinte: é a educação. Nós temos que levar a educação para todos, não é isso? Universalizar a educação, uma educação de qualidade. Levando uma educação de qualidade, colocando biblioteca nas escolas, professores motivados, a criança vai ler e nós teremos uma população de leitores. Tá? Você que trabalha especificamente nessa área, né, procurando minimizar essa deficiência da nossa educação, como é que você pensa sobre isso? Porque nós temos tantos projetos que eu fico pensando às vezes assim, gente, se todos os projetos fossem implantados, eu acho que nós sairíamos hoje do primário aos 90 anos de idade. Mas vamos lá. Para dizer a verdade, infelizmente, isso é reflexo de que a grande maioria das políticas públicas já nascem passíveis ao fracasso. As pessoas vão se assustar, inclusive, quando ouvirem isso. Mas o que acontece? Infelizmente, as pessoas não têm um cuidado muito grande com as reais demandas da comunidade lá da ponta quando se fala da elaboração do projeto. Esse projeto de lei, especificamente, é uma estratégia relevante, mas a minha preocupação, ela converge com a sua ao ponto de, se parar única e exclusivamente nesse quesito, nós não vamos ter melhorias, nós não vamos ter crianças e adolescentes lendo mais, porque é um processo a médio e longo prazo. Infelizmente, a maioria das políticas, elas pretendem ser imediatistas, e nós sabemos que, por exemplo, um processo de leitura, que é um processo de ressignificação das relações de ensino-aprendizagem, ele se dá a médio e longo prazo. Então, a questão de possibilitar acesso aos insumos, que são os livros, é primordial, Um outro quesito é pensar na qualidade da educação. Fala um pouco sobre isso. Como é que você vê o fato de apenas 20% ou 20% ou 30% das nossas escolas possuírem bibliotecas? Isso já é um grande empecilho, não? Na verdade, sim. Infelizmente, falta motivação, falta gestão e falta sensibilidade. As pessoas efetivamente só se motivam para fazer algo quando elas eu chamo isso de elemento de prazer. Se ela vai sentir prazer, se ela sabe que aquilo vai ter retorno para ela, tudo bem. Agora, se elas sempre passaram a vida inteira sem ler, tornaram-se gestores de uma escola, aquilo para ela não tem significado algum, então ela não vai ter uma preocupação eminente de implementar uma biblioteca. Porque eu como leitor, e eu percebi isso quando me tornei pai, eu sei que a minha filha hoje lê muito, e eu sempre percebi o seguinte: eu acredito, não sei se isso é um mito, que eu despertei nela o gosto pela leitura porque eu lia para ela. Eu acho que toda criança fica encantada com o seguinte: pode ser pai, pode ser um professor como você, pode ser um irmão, pode ser um tio. Quando você pega um livro legal, infantil, colorido, bem ilustrado, e você conta com prazer, vivenciando aquela história, para a criança, né, você chama, olha só essa história aqui do leão que estava na floresta e você imita. A criança fica fascinada, não é? A criança fica encantada com aquilo. E eu acho que desperta isso: poxa, eu preciso aprender a ler, né? A criança, tanto é que você pega uma criança de 2 anos, ela não sabe ler, ela pega um livro e ela, com as ilustrações, ela inventa uma história, não é verdade? Ela conta a própria história.
Né? Você vai começar a perceber que está ligado ao elemento de prazer. Ela sente prazer e vê a pessoa que está passando aquilo para ela com prazer. Infelizmente, o que nós percebemos são professores extremamente desmotivados. Infelizmente, os próprios currículos da formação básica desses professores nas universidades precisam ser reformulados. Então, infelizmente, isso tudo acaba refletindo lá na ponta. Então, para além de possibilitar acesso aos livros, é preciso possibilitar formação de qualidade, é preciso trazer a comunidade para a escola, efetivamente, porque os pais não se sentem pertencentes à escola também. Isso é um grave equívoco, né, da nossa... equívoco. Aliás, se os pais fossem mais envolvidos com as escolas e com a educação, certamente nós teríamos hoje uma educação de qualidade. Né? Porque teria a questão do advocacy, do controle social. Se ele acha que é importante, não tem a biblioteca, cobra-se para que tenha a biblioteca. Mas nem ele está sensibilizado. Então, se aquilo para ele também não é importante, continuamos sem bibliotecas. Eu tenho certeza que se as escolas promovessem todos os dias, tinha que ser todos os dias. Olha, 1 hora, um tempo, né? Um tempo de leitura, mas aquela leitura prazerosa, como você falou. Professor motivado, abrindo um livro ali, lendo, contando a história para os seus alunos e tal, e depois, né, brincando com a história e chama o aluno lá. Agora, fulano, vem cá, você conta agora esse trechinho aqui. Aí ele conta, brincando, o professor motivando, né, fazendo toda a turma interagir. Agora, Beltrano, vem para cá, agora é a sua vez. Quer dizer, motiva e sem aquela cobrança de fazer com que o aluno, naquele momento, leia perfeitamente. Deixa ele, né, experimentando o prazer pela leitura. Porque às vezes você fala, lê aqui, o professor intimida tanto o aluno, ele começa a ler tudo errado. Não é verdade? E é motivo de chacota, ninguém quer ser motivo de chacota. Exatamente. E aí... Agora, você como professor, como é que você explica isso na universidade? Porque eu tenho certeza que muitos dos teus alunos, muitos universitários, não leem também. Como é que é essa relação? Infelizmente, a grande maioria ainda não lê, porque não foi habituado a isso desde o início. Na verdade, eu fui muito questionado durante o início, porque na minha disciplina não tem leitura obrigatória para começar. Tem todos os textos e os livros referendados, né? Mas ninguém tem a obrigação de ler nada. Numa área de educação. Mas isso é por quê? Para tentar começar a fazer com que eles se movam e se percebam de que, olha, é importante que eu perceba a importância e que eu leia aquilo que eu acho que é relevante. Então, durante a discussão, tem um texto básico. Se ele começou a ficar muito perdido, ele vai começar a identificar o porquê de ele estar ficado perdido e tentar um movimento de ressignificação de leitura. Então, ele falou, opa, é importante eu ler não só para mensurar, porque vai ter uma nota no final, porque o objetivo primordial da formação não é esse. Como é que ele vai discutir, debater sobre determinado então, tema, é uma forma de exercitar leu, autonomia. Né? Mas é importante que essa autonomia venha desde o projeto de base, não só na academia, não só nas universidades sejam. É uma estratégia que eu chamo de redução de danos. Já que não teve possibilidade lá, vamos tentar minimizar esses danos aqui na universidade, até porque provavelmente esses professores, e principalmente professores para quem é da área de licenciatura, vai estar trabalhando com criança. Claro. Então, se esse professor não está sensibilizado para isso, como os meus filhos, que eu pretendo ter em breve, os seus filhos, os filhos de uma série de pessoas, vão estar sendo educadas e incentivadas para a leitura. Agora, como é que você começou a participar desse Educavida? O que vem a ser o Educavida, Fernando? Na verdade, o Educavida, assim, é uma ideia de jovens malucos que começou em 2003 por conta do projeto Educando para a Vida, coordenada pela professora Sandra Freitas, na época que nós estávamos no ensino médio. Então, ela decidiu incentivar os jovens a começarem a produzir. Vocês estavam como professores? Não, como alunos. Na época que eu era aluno. E aí ela você era aluno dela? Era aluno dela. Ela quis trabalhar Sandra a sexualidade. Freitas. Só que ninguém professora queria. Professora de biologia. Biologia. Só que mas aí não é que professor de biologia trabalha sexualidade. Qualquer um pode trabalhar. Não. Coincidiu. Na época, e aí, o que ela decidiu fazer? Tem dificuldade de trazer os professores? Ela falou, quer saber, vamos formar jovens para que eles trabalhem conosco. E na época, qual era educação sexual? Educação e promoção da saúde. E aí fizemos um curso, aí nos tornamos multiplicadores. Isso para o jovem é importante, porque ele se sente pertencente. Claro. Porque quando as pessoas falam em protagonismo juvenil, tem uma concepção totalmente deturpada. Vamos pegar os jovens para preparar lembrancinhas. Isso não é incentivar o protagonismo juvenil. É trabalhar colaborativamente. E aí nos tornamos multiplicadores do projeto, coordenadores. E mas o que esse projeto passava para vocês? Principalmente lições de vida, trabalhar com autocuidado, exemplo de lição de vida, autoestima. Lição de vida, Para mim, foi muito pautado na questão do que eu queria ser, por exemplo, há 10 anos. Daquela época, 10 anos, o que eu queria ser. Ninguém falou de planejamento. O que você imaginava? Ser professor universitário. Então você realizou esse Trabalhei, sabe, estou trabalhando estritamente. Era escola pública? Escola pública, Centro Educacional 6. Enfim, depois para levar o projeto essa escola? Em Taguatinga Norte. Taguatinga. E o objetivo da ONG era levar essas discussões para outras escolas, para outros jovens, para formar outros grupos. A Sandra é boa professora, né? Porque se você imaginou se tornar professor,
E você conseguiu realizar esse sonho que ela obteve uma vitória. Que outras coisas vocês discutiam ao longo durante a aula da Sandra? Na verdade, discutir promoção de saúde. Primeiro, ressignificar o que é sexualidade. Se nós perguntarmos aqui ou fizermos exercício, pensem consigo mesmos o que é sexualidade em uma palavra. A grande maioria vai responder sexo. Sexo para sexologia é sexo masculino e feminino, mas sexo, na maioria da concepção das pessoas, é penetração, pênis-vagina, relação sexual. E nós entendemos sexualidade como o exercício da vida com prazer. Então, o que as pessoas fazem que possibilita prazer? Eu pensei numa palavra só, satisfação. Satisfação, que está ligada aos elementos de prazer. É uma outra concepção, é ressignificação bastante interessante. É uma palavra. As pessoas dormem, fazem sexo, brigam, leem. Na realidade, o sexo, né, se nós pensarmos, o sexo é a grande brincadeira do adulto, né? Agora, muito legal se você consegue fazer essa brincadeira com a pessoa que você ama, né? Se você não está amando ninguém naquele momento, isso não quer dizer que você não possa brincar, né? Tenha, por exemplo, uma boa colega para essa brincadeira, não é verdade? O importante é brincar. E agora, brincar como você falou, brincar com saúde, brincar com responsabilidade. Porque o objetivo do trabalho não era estar impondo nada, é trabalhar de modo relacional. Olha, se você, por exemplo, quer transar com 13 anos de idade, olha, se transar sem camisinha pode acontecer isso, 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 se transar com camisinha acontece isso, isso, fica a critério, a decisão agora, é de cada um. Com 13 anos de idade, eu acho muito jovem, né? A gente sabe que chegou lá. Complicado. Agora, eu acho que ainda não tem idade para ficar... Eu acho que pode... É o seguinte, pode dar certo, mas tem grandes chances de dar errado. Garoto de 13, né, e menina de 13 anos não estão na hora de brincar de sexo, estão na hora de brincar de outras coisas, de praticar esporte, de aprender a ler, né, de se dedicar aos estudos, para se tornar, perdão, um adulto bem informado, bem capacitado. E assim, quando adulto vai trabalhar, ganhar dinheiro, ser independente, não precisa dar satisfação a ninguém e vai brincar de sexo. É melhor. Isso que você está colocando é interessante, mas assim... Ficar grávida, uma menina ficar grávida com 13, 14 anos... Você não faz ideia do grande índice que nós estamos tendo. Mas por isso eu estou falando. Eu já cansei de conversar com profissionais da saúde aqui do Distrito Federal e todos eles falam, olha, tem um médico que você deve conhecer, ele é da área de saúde, ele lida com essa população jovem, ele fala assim, ter uma menina grávida, uma mulher entre 20 e 20 e poucos anos, grávida, é um erro, né? De 15 a 18 é um crime e antes dos 15 é um pecado, porque, assim, ela perdeu, né? Aliás, eu acho que é o inverso, do 15 aos 18 é um pecado e dos 13 aos 15, abaixo dos 15 é um crime. Então, até os 15 é um crime, dos 15 aos 18 é um pecado e até os 21 é um erro. E é verdade, porque uma menina de 13, 14 anos grávida perdeu o final da infância, o início da adolescência, né, da puberdade, e ela vai se preocupar com coisas que ela não deveria se preocupar. Ela devia estar ali brincando, curtindo a adolescência, né, descobrindo o mundo, se impondo diante do mundo. Ela vai elencar prioridades, vai saber qual é a prioridade dela. O da maioria das adolescentes e jovens grávidas, a primeira delas é sair da escola. Então, a questão do abandono, da evasão escolar é muito grande em decorrência disso. Por isso é importante uma série de estratégias. O próprio NASAD aqui do DF, por conta da Denise, está tentando trazer essas estratégias e por conta da questão da leitura, porque infelizmente nós sabemos que se o material também não atrai pela questão estética, já é mais complicado. Mas uma coisa que você me explicou, você falou que lá no ensino médio, junto com a sua querida professora Sandra Freitas, vocês começaram a debater todas as questões de saúde e todos os projetos ou propostas que vocês poderiam levar às comunidades. Agora, como surgiu essa proposta de estimular ou de criar o hábito da leitura nesses jovens, nessas crianças, utilizando a organização não governamental Educavida? Ela surgiu em 2003 e quando vocês começam a levar essa proposta para crianças ou adolescentes? Não sei bem. Na verdade, efetivamente esse trabalho começou por volta do ano de 2004 a 2005, quando começou efetivamente a formação de jovens multiplicadores. Você já estava na universidade? Já estava na universidade, em 2004. Está estudando educação? Eu estava fazendo pedagogia à época. Pedagogia, perfeito. Isso. E aí o que acontece? Não adianta só ter boa vontade, porque de boa vontade o mundo está muito cheio. Ou eles têm conhecimento adquirido para trabalhar
com as questões ou eles não têm. E aí uma das estratégias era fazer grupos de leitura, mas grupos de leitura por interesse. Trabalhar com temas ligados à sexualidade, os olhinhos já brilham quando fala. Ler sobre é um primeiro motivo, é um primeiro instrumento motivador para que as pessoas comecem a ler. E o que vocês fizeram? Grupos de estudo no primeiro momento, e aí depois foi linkando com as chamadas malas do livro também, que foi se incentivando. Agora, esses grupos de estudo eram formados aonde? Geralmente nas escolas. Nas próprias escolas. Mas quem participava desse projeto com você? Em que sentido? Não, de instituições? Não, de ir nas escolas, formando esses grupos. Geralmente eram os próprios jovens que participavam da organização e os jovens da escola. E você teve colegas que estudaram com você que continuaram nesse projeto? Sim, que estão até hoje. Por exemplo, quantas pessoas fazem parte do Educavida? Hoje, efetivamente, nós temos 6 pessoas que conseguiram, desde aquela época, permanecer, porque nós sabemos que a dificuldade é muito grande, principalmente quando se fala de um trabalho voluntário. Cada um tem sua vida, né? Que a organização social é bem delicada, apesar de a maioria das pessoas acharem que é oba-oba e que as pessoas estão ali tentando bater lata para ver se muda alguma coisa. As pessoas têm que estudar muito, têm que se dedicar muito, é muito planejamento, uma gestão bastante... E você e mais essas 5 pessoas, esse grupo de 6, como é que vocês foram nessas escolas públicas, formar esses grupos, propor esses grupos de leitura? Isso veio muito por conta da questão do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, que é um projeto do Ministério da Saúde e da Educação que tem por objetivo trabalhar questões ligadas à sexualidade nas escolas. Em alguma delas, inclusive, existe a disponibilização de preservativo. Vocês falavam desses jovens, né, em questão da sexualidade? O que vocês discutiam? Não, tem tudo. Tem desde o perfil do educador multiplicador, que é, olha, você não pode nem ser permissivo, nem repressivo, relacional. Primeiro mote. Trabalha a questão como vulnerabilidade. Me dá um pouco dessa aula aí. Como é que você discute sexualidade com os jovens? Bom, no primeiro momento, nós brincamos muito com o que eles efetivamente fazem. Por exemplo, o que está na moda, o que estava há pouquíssimo tempo atrás, porque todo dia muda, é a festa do bolo doido. Tem o ficar também. O que é o bolo doido? Que é associado a desejos momentâneos. Bolo doido, geralmente, são festas regadas a muita bebida, sexo e uma série de outras coisas. Foi até polêmico, teve uma série de discussões. E aí entra na questão do ficar, na questão do autocuidado, porque as pessoas, inevitavelmente, ficam com uma série de outras. Isso ensino médio? Ensino médio também. Bolo doido. Festa do bolo doido. Muito álcool. Muito álcool, muito rola sexo. Droga? E muitas festas, sim. Não temos estudos. O que rola mais? Um bagulhinho, um baseado, uma maconha? Geralmente isso é muito variado, porque assim, são jovens de várias comunidades, são uma série de experimentações, mas o primordial é a questão do álcool. Do álcool. Então o álcool é o que impera geralmente nessas festas. E aí chuta, né? Enfia o pé no jacá, muita gente fala jaca hoje, mas não é, jacá, né? Enfia o pé no jacá e rola o que puder rolar. E aí tem o que nós chamamos, inclusive, eles viam nisso, nessas festas do bolo doido, uma atitude de rebeldia, uma atitude responsável e irresponsável, uma grande brincadeira? Como é que eles sabiam dos riscos que eles estavam correndo? Na verdade, eles ao praticar sexo sem camisinha, enfim, sem proteção? Não sei, eles vêm primeiro como um momento de socialização e alguns deles como um momento de pertencimento. Às vezes querem pertencer a um grupo e, infelizmente ou inevitavelmente, tende a se submeter a algumas situações, como participar de uma festa como essa, por mais que não queiram, para sentir-se pertencentes. Alguns, e a grande maioria, têm sim acesso à informação. Mas é o que nós dizemos, infelizmente só a informação ela não vai sensibilizar. Tem que ter a informação, a sensibilização e para as pessoas que têm ciência da importância, os insumos, e aí no caso, por exemplo, o preservativo masculino. Você consegue conversar com eles e conseguir alertá-los sobre os riscos que eles corriam? Na verdade, nós trabalhamos com o contexto de vulnerabilidades, no plural. Então tem vulnerabilidade pessoal, social, institucional. Ele precisa se perceber, por exemplo, se ele transar sem camisinha, o que pode acontecer? Contrair DST, HIV/AIDS, gravidez não planejada, e que impactos teria isso para a vida dele? E qual é a reação deles? No primeiro momento é de espanto, porque parece brincadeira, ouve-se falar muito, mas interpreta-se pouco. Então, por exemplo, HIV/AIDS, que legal, tem o HIV/AIDS, mas na hora do vamos ver, na hora que falar, meu Deus, vem cá, tá sem preservativo, difícil associar a questão de desdobramentos que podem prejudicar o seu planejamento de médio e longo prazo. Eu quero falar com você sobre agora esse projeto de vocês da leitura nessas escolas, mas me parece que você trouxe algumas fotos, não é isso? Tem algumas fotos. Eu quero mostrar então essas fotos para o espectador do Mix TV Notícias, para ele. De ações que vocês desenvolveram ao longo desses anos, né? Já são 7 anos, né, que existe o Educavida, de 2003 para cá, 7, 8 anos. E aí você pode comentar, que fotos são essas? Bom, isso aí é uma equipe, num curso de formação que nós oferecemos em Goiânia, eram jovens de todo o Centro-Oeste,
que estavam sendo formados para replicarem isso nos seus respectivos estados, nas suas respectivas escolas. Vamos lá, Oliveira, rapidamente passando essas fotos. Isso aí são algumas ações de sensibilização. Você está de camisa vermelha? Eu estou de camiseta vermelha. Com o rádio ali pendurado. Não viu, mais jovem, né? Trabalha, acaba... Continua jovem, bonito. Aí uma base da equipe, pessoas da comunidade aí disponibilizando insumos de prevenção, tem uns espaços para oficinas também, porque não adianta só distribuir. Que espaço bonito é esse? Esse aí é um evento que nós organizamos, inclusive aqui, próximo de onde nós estamos gravando. Não, é que na Unip, na Universidade Paulista, na auditório da Universidade Paulista. Olha só. Né, esse foi o Seminário de Sexualidade, Educação e AIDS. Mas é nesse auditório? É no auditório. No auditório aqui? É Ulisses Guimarães o nome desse auditório? Ulisses Guimarães, exatamente. E é onde os jovens são efetivamente protagonistas de todo o trabalho. Então, para quem esteve presente, percebeu que 60% do nosso público era de crianças e adolescentes. Mais uma. Aí são mais oficinas, né, de trabalho, porque tem muito trabalho de dinâmica, não pode ser o trabalho só teórico, porque isso cansa, independente da estratégia. Então, utiliza-se muita dinâmica. Aí nós estávamos falando do trabalho, enfim, tem uma série de ações. Era na polícia, no Departamento de Polícia Civil, onde eles trabalham muito com jovens. Eles eram crianças de 8, 9 anos de idade, inserção dos jovens em vários congressos, porque tem essa questão da valorização. Então, eles estão conosco e viajam pelo país afora para publicar os seus trabalhos. E esse ônibus aí? Aí são eles indo para as atividades, aí eles estavam indo para uma ação no Dia Mundial. Tá, e aí muito bem. Quando é que vocês decidiram mudar, então, essa proposta de promoção da saúde para preocupação com a leitura? Na verdade, o eixo Educação e Promoção da Saúde, ele tem a base, mas para que incentiva a questão da leitura. É porque o que, infelizmente, nós fomos perceber é que aquilo que nós estamos colocando, não adianta só oferecer os insumos, sendo que as pessoas não conseguem lidar com eles, não conseguem interpretar. Primeiro que não leem, quando leem, tem dificuldade de interpretar, e isso é outro fator bastante delicado. Aliás, já fizeram essa pesquisa, explorado. Né? Poucos brasileiros hoje têm capacidade de ler uma lauda, a folha, né? Interpretar e repassar esse conhecimento. O que você entendeu aqui? As pessoas não entendem. E aí um outro fator, em mais da metade, disso, né? Mais da metade. E aí o que nós começamos a perceber também é que a maioria dos materiais não são atrativos para o público-alvo, no nosso caso, de jovens. Como assim? Estaticamente, por exemplo, você está na universidade, vai ler lá um livro sobre bioética. Pega um livro, geralmente muito sisudo. Vão ler garrafa. As letras pequenas, difícil interpretação, não ilustrados, não atrativos visualmente. A nossa proposta é de produção de materiais educativos, inclusive, mas o que eu sempre digo para a equipe é que nós temos que inverter papéis. E a nossa primeira preocupação tem de ser estética, tem de ser de utilizar artifícios que vão fazer com que esses jovens, por mais que não leiam, ele já vai querer pegar o material porque falou, caracas, que material bonito. Enfim, o primeiro momento é esse. E, no segundo ponto, isso claro, não é uma questão de jovem, não. Por exemplo, você citou aqui um livro com uma letra pequenininha. Na minha idade hoje, não dá para eu ler, por exemplo, qualquer edição, obras completas de Machado de Assis, papel de Bíblia. Não dá. Eu não tenho mais vista, eu não consigo nem ler. Por mais que os meus óculos estejam adequados, né, avaliados pelo meu oftalmologista, não tem condição. Eu tenho que ler hoje Machado de Assis numa edição, né, moderna, letras maiores. Você vai perceber que isso não é questão de estética, é questão de usabilidade. Exatamente. Então não tem, você começou a ler, daqui a pouco está com dor de cabeça, você não vai ler. Não vai ler mais. Mas infelizmente, aliás, das editoras... Hoje as editoras já sabem disso, né? Que a grande maioria hoje edita o livro com uma letra média boa, confortável, onde as pessoas podem ler de maneira correta, distante de 30 centímetros da vista e tal. Tem todas essas preocupações hoje. E vocês têm essas preocupações de levar livros prazerosos, confortáveis para esses alunos? Tanto que quem participa de toda a fase de elaboração são os jovens, que são o público-alvo. Então eles participam desde referencial bibliográfico, revisão de literatura, produção dos textos, ilustração, diagramação, parte de teste, pós-teste. Eles participam de todas as fases de elaboração do projeto, porque nós corremos, inclusive, menos risco de ter um material fadado ao fracasso. O que esses jovens, Fernando, você está lidando com o público do ensino médio? Ensino fundamental e médio. Então, claro que eu vou te fazer uma pergunta difícil. Agora, assim, o que esses jovens, por exemplo, que essas crianças do ensino fundamental têm pedido ou procurado ler? O que eles querem ler sobre o quê? É muito complexo, mas o que nós estamos começando a perceber é que eles querem ler sobre temas emergentes. Exemplo? Principalmente os pautados pela mídia. Então, estou começando a ler muito sobre guerra, porque guerra é algo que motiva.
Algumas, por incrível que pareça, estão começando a querer sobre globalização, economia de mercado. Então, crescimento, uma grande parte, crescimento, desenvolvimento, uma grande parte ainda pauta na questão da literatura, das histórias, e aí não sei se é influência nossa ou não, mas muito pautado para a questão de sexualidade, violência, drogas, juventude. Mas aí em histórias de ficção? Histórias de ficção também. Romanceadas, talvez? Romanceadas. Isso é mais complexo e aí nós estamos começando um movimento para isso, porque quem participa da elaboração da maior parte dos trabalhos são os próprios jovens. Tá, e no ensino médio, que os jovens entre 15 e 20 anos, tem jovens de 20 anos já, Tem né? jovens de 20 anos já. Então, entre 15 e 20 anos estão lendo ou querem ler? Bom, dos poucos que infelizmente leem, Ah. não foge muito a questão do parâmetro que é utilizado para a questão do ensino fundamental. Mas esse sim já tem uma sensibilidade maior, né, para entender um pouco melhor a questão de política, de economia. Que a bom, questão né? da ficção científica é pauta principal da maioria das discussões. Tecnologia? E a questão eu ia falar exatamente isso agora, parece que estava conectado. A questão das novas tecnologias são pauta primordial, a questão da evolução. Isso é uma... Que está ligado à ficção científica, na verdade tem uma relação muito próxima a isso. Isso é reconfortante, né? Porque diante de uma população que infelizmente não teve acesso a essas informações para se interessar sobre política, desenvolvimento, crescimento, tecnologia, o jovem hoje, independente da classe social, e estar interessado nessas áreas, nos faz crer que, num futuro próximo, né, eles possam ter uma independência maior na hora de suas escolhas e principalmente na hora de colocar um votinho ali, né? Exatamente. Porque hoje o quadro é triste, né? O quadro é lamentável, não é verdade? Infelizmente eu tenho que concordar com você. É lamentável, infelizmente, porque hoje a grande maioria da população vota como, eu vou votar porque o presidente está indicando, eu vou votar porque o governador está mandando, vou indicar porque o prefeito falou. Poxa, isso é horrível, né? Você tem que votar o seguinte, pela sua consciência. Vou votar em fulano porque eu acho ele o mais competente, é o mais comprometido com o país, não é? E não porque fulano, beltrano ou cicrano estão recomendando, isso é muito ruim, né? Fernando Alves, olha, foi um prazer enorme te receber aqui. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, né? Parabéns pelo projeto, né? Parabéns pelas ações que você, como coordenador, não é? Auxilia a levar para essas populações, né? Essas ações. E antes de nós encerrarmos, se você me permite, eu vou divulgar aqui o site do Educavida, né? Para as pessoas que queiram fazer contato com vocês. Por favor. Perfeito? Perfeito. Muito bem, o site do Educavida é muito simples, www.educavida.org. Através desse site tem um link, as pessoas podem pegar um e-mail e trocar figurinhas com vocês. Podem mandar mensagens, tirar dúvidas, questionamentos, sugestões, tem Tudo. uma infinidade de E se gostar de ler, então, melhor ainda, né? Melhor ainda. Fernando Alves, olha, parabéns, tá, pelo trabalho que vocês desenvolvem por meio do Educavida e muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o terceiro e último bloco do Mix TV Notícias. Até já.